O mano aí que falou muito bem agora sobre o Dorival. Dorival tá de brincadeira, mano. Cara, não dá um padrão de jogo pra equipe. Claro, tinha desfalques, tinha, mas não dá pra jogar esse futebol aí. E também o pênalti do Mateuzinho, um pênalti burro, infantil. Se liga que o mano falou. Ele foi muito decisivo agora nessa reclamação. Bora, fiel, se liga aí que o mano e o Benjamin Bach falou sobre a derrota do Corinthians por 2-1 contra o Bahia. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Tem uma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Bahia 2. Agora são 11 jogos no Campeonato Brasileiro com apenas uma vitória. Pois é, pessoal, não tá fácil a vida do Corinthians, não. Primeiro tempo, cara, na boa, não dá pra você tomar um gol com 1 minuto de jogo. Um lance ali que o Martinez demorou pra fazer o acompanhamento ali, o jogador do Bahia praticamente finalizou do jeito que quis e o Hugo Souza falhou sim. Era uma bola defensável e ele acabou tomando o gol. O Corinthians continuou lutando, batalhando, não se deixou abater e foi pra cima do Bahia. Buscou o empate, conseguiu o empate e pasmem. O árbitro, junto com o VAR, demoraram 8 minutos para ver um lance que é óbvio, que nitidamente o jogador do Corinthians estava em condições legais de jogo. Ele não atrapalha o goleiro. E cara, eles brigando com a imagem durante 8 minutos. Isso prova que a arbitragem brasileira está com um nível péssimo. A arbitragem brasileira é um grande lixo. Isso prejudicou demais o jogo. Não só o Corinthians, mas o Bahia também. E cara, na sequência, depois do empate do Corinthians, Mateuzinho vai e faz um pênalti cretino, um pênalti juvenil. Cara, um jogador profissional não pode ser tão infantil como foi o Mateuzinho. O Corinthians tinha tudo para incendiar o jogo, tinha acabado de empatar na saída de bola, cede o pênalti para os caras, 2-1 Bahia. Vai pro segundo tempo, pessoal, de fato, faltou um negócio que custa caro no futebol para esse elenco do Corinthians, que chama-se qualidade. O Dorival começa a fazer alterações, jogadores que estão cansados aí acabam saindo, colocando jogadores que estão no banco. Mas quando eu olho uma substituição, velho, sai Bidon e entra Thales Magno. Cara, na boa, eu sei que tem corintiano que defende esse moleque, mas pra mim o Bidon é fraco, não joga nada. Esse Thales Magno é outro, mano, encosto. Tá lá no Corinthians aí fazendo peso, mano. Teve 3 chances, pelo menos, no segundo tempo, aí, depois que ele entrou, pra fazer um gol e ele não conseguiu. 3 boas chances. Então o Thales Magno, depois que renovou o contrato, também sentou no contrato. E vou falar pra vocês, rapaziada, se já tava difícil com o time principal do Corinthians, com Memphis, com Yuri, com Carrídio, imagina sem esses 3 que vão ficar um longo período aí sem poder atuar. Te falar, é bom abrir o olho. O Corinthians não tá no Z4, mas o futebol apresentado hoje é digno de. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, péssimo resultado do Corinthians, mais uma derrota em casa, e olha, em 20 jogos o Corinthians já tem 8 derrotas, é preocupante, hein? E detalhe, olhando para baixo dos adversários, muitos têm 2 jogos a menos que o Corinthians ainda. Agora, o Corinthians jogou mal? Não, isso que é o pior. O Corinthians não jogou mal hoje, não. O Corinthians tentou, mas não adianta dar 500 chutes a gol se não tem qualidade. O Corinthians lutou, brigou, não dá para falar que o Corinthians hoje foi mal. Mas não tinha qualidade lá na frente. O Mateuzinho fez um pênalti que não tinha a menor necessidade. O Guinegão marcou um golaço, não dá para ter 9 minutos do VAR, né? Isso é uma vergonha. Mas o resultado muito ruim, com isso tem que abrir o olho, hein? Coisa tá preocupante. Fala, gente! Começando mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal Café do Setorista, pra gente falar da derrota do Timão para o Bahia por 2-1. Perdemos em casa para o Bahia, né? O mesmo time que tomou uma revelação nossa na mão grande, né? Na mão grande, pagou, mas a gente sabe que foram extremamente antiéticos. Enfim, era um jogo, né, para o Corinthians ter, enfim, não vou falar demonstrado um pouco mais de vontade, porque hoje acho que não faltou, não jogou naquele marasmo, naquela nhaca, né? Mas hoje ficou exposto o elenco carente, o elenco, né, muito mal qualificado que nós temos. Temos um bom time, temos um ótimo time, né? Um time que numa Copa pode brigar por qualquer título. O time titular, temos um time titular que é bom, mas ficou exposto mais uma vez que temos um elenco pífio, um elenco ridículo, com jogadores de qualidade técnica extremamente duvidosa. Entre eles o nosso titular da lateral direita, chamado Mateuzinho. Por causa dele hoje o Corinthians saiu derrotado
na Neoquímica Arena. Foi por causa dele, não adianta querer procurar pelo em ovo, foi por causa dele. Ele é fraco, ele é ruim, ele tem causado problemas no Corinthians há muito tempo, né? Enfim, não vou nem falar, né, outros detalhes, mas dentro de campo a gente tem visto o Mateuzinho falhar consequentemente. No meio da semana, não preciso nem ir muito longe, tá? Eu não preciso ir muito longe. Tirando o jogo de hoje, eu não preciso ir longe. No meio da semana, um jogador de 44 anos colocou a bola na frente e ganhou do Mateuzinho na corrida, que tem apenas 24 anos. 20 anos de idade de diferença. E quem sabe que a idade vai chegando, como faz diferença, né? Quando a gente vai ficando mais velho. E o Mateuzinho perdeu na corrida para um jogador de 44 anos e o Juventude matou o jogo. Hoje, o corintiano parece que não pode ser feliz, o corintiano parece que não pode ter paz. Quando o Guinegão faz um gol, né, de bicicleta, e eu fiquei muito feliz por ele, estava torcendo muito quando o jogo estava parado, para que o gol fosse validado, porque é um menino que, tecnicamente, ele realmente nunca vai ser um craque, né? Eu acho que o Guinegão não vai ser jogador pro Corinthians, tá? Nunca vai ser um titular do Corinthians, o Guinegão, só em ocasiões assim, mas eu não posso deixar de negar, jamais ser injusto, e nunca fui, nunca vou ser com um menino que se esforça em campo. Tá? Aliás, eu já gosto mais do Guinegão do que do Wesley, por exemplo, que foi embora. Porque o Wesley era mascarado, achava que era craque. O Guinegão não. O Guinegão sabe que não é craque, mas é esforçado, se entregou, correu, deu carrinho, ajudou na marcação, cavou falta, fez gol de bicicleta. E aí o Dorival Júnior, parabéns, viu, Dorival? Mas como mexe mal, hein, Dorival? Pô, você foi tirar o Guinegão, velho. Você foi tirar o Guinegão. O Kaique tava jogando menos do que ele. Por que você deixou o Kaique, velho? Fazia o básico, enfim, eu vou explicar tudo pra vocês, né? Até entrar na questão do Dorival Júnior, vou falar se o Dorival balança, se o Fabinho Soldado balança, né? Eu já perguntei pras minhas fontes aqui, mas vamos analisar esse jogo. O Mateuzinho acabou com o Corinthians mais uma vez. Depois que o Guinegão, como eu vinha falando, fez esse gol de bicicleta, né? 1 minuto depois, o Mateuzinho fez um pênalti simplesmente esdrúxulo. Parece que o cara sofre um apagão, vai lá e derruba o cara na área de uma maneira muito sem noção, sem sentido nenhum, muito estranho, muito horrível. Vou te falar um negócio, velho. O duro, meu irmão, é saber que o Mateuzinho é o nosso titular. E o duro é saber que ele faz um jogo bom a cada 20 rodadas, e quando ele faz um jogo bom, aparece um bando de paga-pau, Zé Ruela, idólatra de jogador, pra ficar elogiando esse jogador que não tem a mínima condição de jogar no Corinthians, e nós pagamos 5 milhões de dólares por ele. Olha que absurdo. E emprestamos o Fagner pro Cruzeiro, pagando 500 mil por mês, né, pro Cruzeiro. Ah, meu Deus, isso e muito mais. Garro em noites de De Federico, horrível, né? Garro falou que o futebol dele acabou nas férias, né? Exatamente, muito caicai, a Ana Paula, tá? Eu sei que muita gente vai concordar que o Garro falou isso, né? Que o Garro meteu a boca, que não sei o quê. O Garro tem que jogar bola. O Garro tem que jogar bola, tá? O Garro tem que jogar bola, porque não tem jogado nada, entendeu? É mais um dos que não tem jogado nada, tá? Quem viu o jogo aqui, como o Nelson Mota, ó, aqui, ó, ele falou que o Garro errou tudo hoje, né? Membro do canal. Errou sim, tá? Errou sim, tá? Errou sim. O Léo aqui, ó. Deixa eu só falar um negócio, tá? Deixa eu só falar um negócio. Gente, deixa o like aí. Samir, a M foi do Ramalho. O Mateuzinho teve que sair correndo lá para cobrir o André, o AM dele. O Mateuzinho errou, mas fez de tudo para fechar o cara. Deixa eu falar um negócio aqui, Léo. Todo mundo viu que o André Ramalho falhou no lance e tem jogado muito mal. E não é zagueiro pro Corinthians. Pro André Ramalho jogar uma partida boa, ele tem que descansar umas 10. Tá? Achei que a Maísa foi até infeliz aí comigo, falando que eu passo pano pro Ramalho. Não me lembro de ficar defendendo o Ramalho aqui. Sinceramente, não me lembro. Tá? O André Ramalho falhou. O Mateuzinho foi pra cobertura. Ali é posição do Mateuzinho também. Obrigação dele fazer a cobertura. Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós vamos agora, tá?
Agora eu vou inverter. Eu acho que vocês estão passando pano pro Mateuzinho. Inclusive a dona Maíse. Eu acho que ela tá passando pano pro Mateuzinho. Porque eu não defendi o André Ramalho. Eu não falei que o André Ramalho não errou. O André Ramalho errou? Errou. Só que quem garante que o cara ia fazer o gol? O lance era lá na esquerda. O cara tava na pequena área, tava na marca do pênalti. Quem garante que ele ia fazer o gol? Talvez ele ia pro fundo ainda. Talvez ele ia pro fundo cruzar o Kaique do Bahia. Tá? Talvez o Kaique do Bahia fosse pro fundo ainda cruzar. Quem garante que ele ia fazer o gol? Ninguém garante. Então quer dizer, ele foi lá cobrir a M do André Ramalho. Então parabéns. Ele foi cobrir o quê? Ele foi cobrir porcaria nenhuma, meu irmão. Chega, tá? De querer inventar teses, de querer, sabe, sempre ter uma tese ao contrário. Meu irmão, ele foi lá, inconsequente, saiu derrubando o cara, saiu atropelando tudo. Era melhor que ele não fosse lá, porque pelo menos existiria ainda uma esperança. O André Ramalho falhou e quem sabe o Kaique vai fazer o gol ou não. Mas ele foi lá e acabou com tudo. Pô, meu irmão, me desculpe, velho. Me desculpe, o André Ramalho errou, mas eu não vou passar pano pro Mateuzinho, tá? Não vou passar pano. Não vou passar pano pro Mateuzinho, jogador que não merecia vestir a camisa do Corinthians, tá? Meu irmão, sabe? É complicado, velho. É complicado, viu? É complicado. Você imagina um cara entrar do jeito que ele entrou, daquele jeito. Pô, que é isso, velho? Totalmente inconsequente. Que cobertura que ele foi fazer? Me poupe, meu irmão. Teve um jogo no ano passado, Corinthians, acho que era Corinthians e Atlético Mineiro. O Fagner tomou bola nas costas, o André Ramalho foi cobrir. Aí, então, por exemplo, a culpa era de quem? Do Fagner só? Não, pô, a culpa é dos dois, né? Só que no lance do Atlético Mineiro, o André Ramalho ainda, né, era o último homem ali, não tinha, foi em cima, a bola já veio em cima. Ali não, pô, o Mateuzinho correu, o Mateuzinho alcançou o cara, ele fez a cobertura, ele alcançou o cara, era só proteger, velho, fica na frente do cara, ele já chegou quebrando tudo, velho. Me poupe, meu irmão. Me poupe, como se fosse o último homem, como se fosse o Diego Souza na frente do Cássio. Aí você chegou rasgando e precisou fazer o pênalti. O pênalti não era o último recurso. Desculpe, o pênalti não era o último recurso. Tá? O pênalti não era o último recurso. Foi imprudente demais, como diz a Manu aqui, foi imprudente demais o Mateuzinho. Entendeu? Mas beleza, né, velho? Agora o cara perde na corrida pro Nenê, o cara faz um pênalti louco desse, né? E os gênios do futebol começam aquele, não, o culpado é esse, o culpado é aquele. Meu irmão, nunca existe um culpado só. Nesse lance, o culpado foi André Ramalho e principalmente o Mateuzinho. Tá? Principalmente o Mateuzinho. Minha pressão ontem chegou a 17, velho. Deixa eu falar um negócio. O Rodrigo Garro tem razão? Claro que ele tem razão. O Rodrigo Garro tá certo? Pô, só um idiota pra não concordar com o que ele falou. Que o Corinthians tem que se ajeitar fora de campo, porque futebol é dentro e fora de campo. Correto? Correto? Tá certo, Garro? O que ele falou tá certo? Tá certo. Só que é o seguinte, quando tudo estava bem dentro de campo e tudo estava mal fora de campo, você foi um deles que saiu defendendo um presidente que hoje foi afastado, empichado pelo conselho, pelos sócios e que é réu de vários crimes em que a vítima é o Corinthians. Não estou falando que ele é culpado ou condenado, ele é réu. Então, você está preocupado com o extracampo? Eu acredito que sim. Porque lá atrás, você, Romero, companhia, Fabinho Soldado, né,
foram lá apoiar o presidente. Na verdade, vocês têm que concentrar mais, focar o CT Joaquim Grava, trabalhar e jogar bola, tá? Então é o seguinte, é impopular o que eu vou dizer, se eu perder alguns simultâneos aqui não tem problema, mas eu não vou perder a minha essência. É melhor perder simultâneos do que perder a essência, tá? Algumas coisas não se pode perder na vida, entre elas a honra, né? Não é por essas e outras que eu nunca anunciei uma bet aqui no canal, tá? Porque eu tenho os meus princípios. Então eu vou dizer uma coisa aqui, se não gostar, não tem problema nenhum, tá? O Garro, pra mim, tem que jogar bola, porque ele não tá jogando nada, tá? Tá correndo, cai, reclama, não chuta no gol. Nunca vi um meia que não chuta no gol. Os meias do Corinthians sempre faziam gols. Ricardinho, Marcelinho, Neto, Danilo, Alex, Jadson. Certo? Vocês que acham o Garro o máximo, o Jadson fazia... Então o Jadson é o quê? O Jadson é sobrenatural. Pega quantos gols tem o Garro e quantos gols tem o Jadson. É a mesma posição. Quantos gols tem o Garro, quantos gols tem o Renato Augusto? Mesma posição. Quantos gols tem o Garro, quantos gols tem o Rodriguinho? Mesma posição. Quantos gols tem o Garro? Enfim, os meias do Corinthians sempre fizeram gol. Tá? Os meias... E eu não tô aqui não, porque daqui a pouco vem uns baba-ovo de jogador, uns idólatras que não gostam do Corinthians, sabe? Uns torcedores que gostam de jogador, não gostam do Corinthians. Aí, tá perseguindo o Garro. Outro dia o Neto falou mal do Garro. Agora, antigamente era o Yuri Alberto, antigamente era o Memphis, agora ele mirou no Garro, entendeu? Pô, meu irmão, o Neto é o problema dele, mas eu acho... já saíram em defesa já do Garro. Pô, meu irmão, o Garro quer sair... O que ele falou é verdade? É verdade. Corinthians fora de campo é uma bagunça, só um idiota pra não concordar com o Garro. Agora, filho, joga bola. Joga bola, tá? Joga bola, que é a melhor coisa que você vai fazer na vida, entendeu? Que você não tem jogado nada. Bulhufas. E eu tô te defendendo, hein? Eu tô há vários pós-jogos aqui defendendo o Rodrigo Garro. Vários. Falo, gente, pelo menos é o único que tá correndo. É o único que tá... Agora, meu irmão, esses caras chegaram ontem, aí ganharam o Campeonato Paulista, acham que são os maiores ídolos da história do clube. Eu tenho essa impressão. Não quer concordar comigo, né? Enfim, se você ama os caras, problema de vocês, isso é cada um. Os cafezeiros aqui eu conheço bem. Eles pensam muito como eu, né? Às vezes aparece meia dúzia de haters, mas os cafezeiros, eles entendem o que eu tô falando. Cafezeiros e cafezeiras, tá? Pô, não, esses caras ganharam o Campeonato Paulista, eles acham que eles são os ídolos do clube. Garro não é meu ídolo, Hugo Souza não é meu ídolo, André Ramalho não é meu ídolo, Mateuzinho não é meu ídolo, nenhum deles é meu ídolo, entendeu? Eu acho que não deveria ser ídolo de ninguém, aliás, porque que história que eles acham que são mais do que fizeram pelo Corinthians até agora. Então, meu irmão, Dorival cometeu um erro grande, que foi relacionar o Vitinho. Porque as fontes importantes no Corinthians me falaram que se o Vitinho jogasse hoje, ele ia perder 3 dias de recuperação. Porque ele não ia treinar hoje, e não vai poder treinar amanhã, não é? E ontem também não treinou. Tá? 3 dias de recuperação. Isso vai fazer falta lá na frente, porque é um jogador que, pelo que a gente já percebeu, tem problemas para entrar em forma. Então já foi o primeiro erro do Dorival. Mas o Dorival acerta quando escolhe os 2 garotos para formar a dupla de ataque. Eu falei isso na sexta-feira, né? Ontem, né? Mais conhecida como ontem, sexta-feira. Eu prefiro ver Kaique e Guinegão no ataque do que ver Thales e Héctor Hernandes, o cantor de churrascaria. Muito melhor. E, cara, foi um acerto, tá? Foi um acerto. Os meninos jogaram bem. O Guinegão jogou muito bem, tá? Se esforçou, né? Caiu pelo lado direito, porque jogava com 2 atacantes, veio por dentro, fez pivô.
né, lutou, recebeu falta, depois de roubar bola, roubou bola, tomou falta na entrada da área, que o Garro poderia ter aproveitado, né, Garro? Você que gosta de falar da política do clube, poderia ter aproveitado aquela falta que o Guinegão cavou na entrada da área, né, cheio de vontade, você podia ter jogado para dentro, né, mas não jogou. E o Guinegão jogou muita bola. Vocês sabem que eu sou crítico do Guinegão, tá? O Guinegão é um jogador que nunca vai ser titular do Corinthians, a não ser como hoje, que não tenha quase nenhuma opção para escalar. Essa é a realidade, não adianta a gente fugir disso também. Eu acho isso, ele nunca vai ser titular do Corinthians, ele não é jogador para engrenar e ser um titular do Corinthians, mas não vou deixar de falar que é um jogador super esforçado, dedicado, e que apesar das suas limitações técnicas, brigador. E meu amigo, e centroavante, vamos falar a verdade, muitas vezes não precisa ser tão bom tecnicamente, jogando a bola para dentro é o que importa. Ele lutou, né? Ele lutou e fez um gol de bicicleta numa jogada ali que atrapalhou o goleiro ou não, pô, precisou de meia hora para ver que o Guinegão não tinha atrapalhado o goleiro, sabe? Às vezes dá a impressão que os caras querem, deixa eu ver se eu consigo anular esse gol. Por quê, pô? Tava na cara ali que não tinha, que o goleiro simplesmente nem ligou, nem viu o Guinegão. O goleiro dos caras é ruim. Esse goleiro do Bahia é horroroso. Então é isso, fiel, palavras aí do Mano, do Benja e também com o Samir, né, fazendo essa análise aí. Cara, o Mateuzinho, cara, muito burro, na moral, cara. É muito burro, cara. Como que faz um pênalti daquele, velho? Era só cercar o cara não ia fazer nada, ia cruzar pra área. Se fosse gol também, aí o cara me dá um carrinho daquele, mano. Cara, jogador de futebol, às vezes, não dá pra acreditar, mano. Os caras não pensam, não. O cara não raciocina direito, cara. E bem após o gol do Corinthians de empate ali, cara, ia pro intervalo mais tranquilo pra tentar a virada no segundo, aí não. Cara, até que não jogou muito mal o time, cara. Eu gostei do cara no primeiro tempo ali, a molecada na frente, o Guinegão, o Kaique. Só que o Dorival no segundo tempo me erra, cara. Ele tira o Guinegão, que tava melhor que o Kaique. Kaique acertava nada assim, cara. No segundo tempo. Aí ele vai e me coloca lá. Vitinho, Thales Magno, que é horroroso, cara. Perdeu 2 gols na cara do gol ali, cara. Tá certo, teve a cabeçada ali que o goleiro defendeu, era uma cabeçada queima-roupa ali, difícil, ele pegou meio que um reflexo, mas derrota em casa, pesada, não pode perder esse tipo de jogo. Vamos ver, cara, com o transfer ban a gente não pode contratar. Cara, como o Mano falou, tem time muito pior aí pra ser rebaixado, mas o Corinthians tá fazendo um esforço tremendo pra cair. É brincadeira, cara, mas é isso aí, mano. Comenta aí o que você achou da análise do Mano, do Samir e do Benjamin Bach ali. Cara, Domingão, o Corinthians tem a capacidade de estragar o final de semana de todo mundo, né, cara? É inacreditável. Agora vamos ficar nesse domingão aí. E, cara, uma semana e meia atrás a gente tava comemorando a vitória e a desclassificação do Palmeiras, a gente eliminando os caras na casa deles, comemorando pra caramba, maior festa, maior alegria. Do nada tudo desmorona, mano. Tudo desmorona, mas é isso aí. Bola pra frente, dias melhores virão. Comenta aí, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, uma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.